Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Piranha tenta abusar de Malu, mas Leopardo a salva. Amador, Stefânia e Isabela se unem e armam plano contra Malu. Viviana volta para casa e continua fingindo não se lembrar de nada. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Cuidado com o Anjo, no resumo semanal de 25 a 29 de julho. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 25 de julho. Stefânia diz a Amador que João Miguel não pode saber que a Malu vai ter um filho dele e diz que ela fugiu porque descobriu que a primeira esposa dele está viva. Balbina informa a João Miguel que Stefânia e Amador estão conversando na biblioteca. Stefânia consegue convencer Amador a não contar para João Miguel que Malu está esperando o filho dele. Micaela insiste para que Leopardo deixe Malu e Candelária ficarem na fazenda. Leopardo permite que elas fiquem, mas manda Micaela avisá-las para não incomodarem e que ele não tenha que encontrá-las e nem vê-las. Candelária comemora ao saber que poderão ficar. Já Malu mostra certo medo. Stefânia diz a João Miguel que Amador foi falar com ele porque Malu desapareceu e ele pensou que ele saberia de alguma coisa. João Miguel diz a Amador que não sabe de nada e que não tem mais nada a ver com o que a Malu faz ou deixa de fazer. Sozinho, João Miguel diz que queria falar com Malu e se pergunta onde procurá-la. Padre Anselmo promete a Malu que não dirá a ninguém onde ela está. Tininha se irrita ao saber que terá uma orientadora e diz ao pai que só gosta da Malu. Branca conhece Tininha e pergunta se elas podem ser amigas. Patrício procura João Miguel e diz que suspeita que ele tenha levado Malu para um lugar que ninguém conheça para continuar às escondidas o seu romance. João Miguel diz a Patrício que nunca faria isso, que Malu e ele já tinham terminado e não existe nenhum laço que os una. Malu pergunta ao dono da fazenda se o chamam de Leopardo é porque ele ataca e despedaça as pessoas assim como o animal. Leopardo não gosta da pergunta. Irritado, o dono da fazenda diz a Malu que os leopardos não são tão cruéis como ela pensa e ele tem um apelido como outro qualquer. Patrício diz a Cecília que assim como eles, o João Miguel ignora o paradeiro de Malu. Malu pergunta a Leopardo por que ele não responde o que ela perguntou. Leopardo diz que ela é curiosa demais, ele não gosta de pessoas que fazem muitas perguntas. Ele quer silêncio à sua volta e manda ela aprender a se calar quando o encontrar. E melhor ainda será se não o encontrar. Depois, Malu diz a Candelária que Leopardo é muito sério e ela tem até medo dele. Cecília procura Padre Anselmo e suplica para que ele lhe diga onde está a sua filha. Cosme, o trabalhador da fazenda, vai à capital. Com medo de serem descobertas, Malu e Candelária decidem usar nomes falsos. Padre Anselmo diz a Cecília que não pode dizer onde Malu está, porque é um segredo. Ela já sabe que ele encontrou seus pais, mas não quis saber quem eles são. Micaela diz a Malu que o patrão não é mau, mas ela também às vezes tem medo dele. Ao ver Cecília tão aflita, Padre Anselmo diz para ela não se desesperar, porque a Maria de Jesus está bem, está em um lugar seguro. Ofélia tenta fazer Viviana reagir, mas ela continua agindo como se não se lembrasse de nada. Tininha começa a se dar bem com Branca e conversa com ela sobre Malu, Stefânia e a sua mãe. Cecília chora, diz a Patrício que não conseguiu descobrir onde Malu está e ela não quis saber quem são os pais dela. João Miguel não para de pensar em Malu. Cecília diz a Patrício que eles feriram a Malu, a maltrataram muito. Stefânia se faz de boazinha e diz para Cecília não ficar tão angustiada, porque a Malu vai aparecer. João Miguel chega querendo notícias de Malu, mas Cecília diz que não sabem de nada. Um dos empregados da fazenda está prejudicando Leopardo. Ele tenta feri-lo. Leopardo se defende e nesse instante Malu chega. Leopardo bate no homem. Enfurecida, Malu chama Leopardo de canalha e diz para ele não bater mais no homem. Clemência e Adriano exigem que Padre Anselmo diga onde Malu está, mas ele se nega. Leopardo fica muito irritado com a atitude de Malu e sai sem dizer nada. Rosa conversa com Vicente.
Conta que voltará a ser operada e diz que quer vê-lo. Vicente diz que está preso naquela cadeira de rodas, não quer ser um estorvo para ninguém que o leve de um lado para o outro, mas promete que vai ligar para ela no dia seguinte. Malu diz a Micaela que enfrentou o Leopardo e agora sim ele vai mandá-la embora. Omar diz a Micaela que quer que aquela jovenzinha metida e a outra vão embora agora mesmo da sua casa. Por recomendação de Eduardo, Beatriz vai começar a trabalhar como ajudante de uma das secretárias do pai de Elsa. Micaela diz a Omar que vai chamar a atenção de Malu e o convence a permitir que ela fique na fazenda. Depois, Micaela diz a Malu que elas podem ficar, mas aconteça o que acontecer, que ela não se meta mais. Quando a enfermeira sai do quarto, Viviana, com todo o seu cinismo, sorri. Micaela conta a Malu e Candelária quem era o homem em quem Omar estava batendo. João Miguel diz a Ofélia que vai aplicar um eletrochoque em Viviana. Viviana fica apavorada. Quando João Miguel está a ponto de começar com a aplicação, Viviana grita desesperada. Malu diz a Candelária que o Leopardo é antipático mesmo e teme que quando ele descobrir que ela está grávida, as expulse de lá. Viviana grita que não quer, mas João Miguel diz que é necessário e aplica um eletrochoque nela. Viviana acorda e chama pela mãe. Malu encontra Leopardo chorando, se comove ao vê-lo assim e pergunta o que houve. Ofélia fica feliz por Viviana reconhecê-la, mas ela não se lembra de mais nada. Leopardo pergunta a Malu se alguma vez ela teve uma coisa que te atormenta, que destrói o seu coração e não te deixa viver. Malu diz que sabe o que é isso e que já viveu na própria carne. Leopardo pergunta do que ela está fugindo. João Miguel tenta conversar com Viviana, mas ela fica muito nervosa e diz não se lembrar de nada. Malu diz a Leopardo que é melhor não dizer nada a ninguém, mas se ele quiser, ela pode ajudá-lo. Leopardo diz que não precisa da piedade de ninguém e manda ela ir dormir. Sozinho, Leopardo chama pelo nome de Ivete. Tininha diz à avó Mariana que acha sua orientadora muito estranha. Mariana diz que ela não precisa se preocupar, porque nada do que acontecer com a sua orientadora irá atingi-la. Malu diz a Micaela que Leopardo estava sofrendo muito e pergunta se é por causa de uma garota. Micaela responde que sim e conta que na vida do Omar teve uma mulher que destruiu a vida dele, mas ela não a conhece. João Miguel pensa em Malu e se atormenta, se perguntando por que ela fugiu. Malu também pensa em João Miguel. Diz que ele se portou muito mal. Agora tudo os separa, mas ela não consegue deixar de amá-lo. Terça-feira, 26 de julho. Omar e Cosme conversam sobre Malu e Cosme sugere que o patrão devia se apaixonar por ela. Cosme diz ao patrão que nem todas as mulheres são iguais à que destruiu a vida dele. Omar diz que não lhe interessa mais saber de amores. Elsa conta a Rosa que Malu desapareceu. Mercedes diz a Rosa que tem medo de que quando ela se recuperar totalmente, já não queira ficar ligada ao inválido. Rosa diz que isso é impossível e que sempre vai amar o Vicente. João Miguel apresenta a Rosa o médico que vai operá-la. Rosa fica encantada com o novo médico. Malu curte um passeio pela beira do rio. Piranha, o homem com quem Leopardo brigou, a observa. Rosa pede para João Miguel conversar com Vicente. Branca perde a hora e Balbina, às 10 da manhã, vai chamá-la. Branca demonstra atitudes bem estranhas. João Miguel conta a Viviana que eles têm uma filha e pergunta se ela gostaria de vê-la. Viviana responde que sim. Eduardo visita Beatriz no trabalho. João Miguel procura Vicente, diz que Rosa está lutando por ele e pergunta se ele não vai corresponder a esse amor. Beatriz diz a Eduardo que está arrependida por sua obsessão pelo amador e agora o que mais lhe dói é que o seu filho não tem um pai. Eduardo diz que Beatriz é muito doce, carinhosa e ele gosta muito de mulheres assim. Estefânia os observa à distância. Vicente manda João Miguel deixá-lo em paz e ir embora. Leopardo diz a Malu que sabe que ela esteve no rio e avisa para não andar sozinha longe de casa, porque pode ter um encontro desagradável com seu amiguinho piranha.
Vicente tenta se levantar. Não consegue. Chora e diz que sabe que nunca vai voltar a caminhar. Ofélia avisa Estefânia que João Miguel está levando Viviana para casa. A ratazana finge ficar feliz com a notícia. Malu avisa Candelária que vai lavar roupa no rio. Malu resolve dar um mergulho e não se dá conta de que está sendo observada por Piranha. João Miguel chega com Viviana em casa e ela finge não estar reconhecendo nada, apenas Ofélia. Viviana olha com raiva para Estefânia. Malu fica assustada ao se deparar com Piranha. Ele puxa a conversa e não deixa ela voltar para a fazenda. Ao ver a mãe, Tininha corre e a abraça. Piranha diz a Malu que não vai fazer mal para ela e que os empregados do Leopardo falam mal dele para que o Leopardo não o deixe entrar na fazenda, mas jura que é tudo mentira. Viviana é carinhosa com Tininha, mas finge não se lembrar da filha. Piranha diz a Malu que é a segunda vez que a vê no rio. Malu diz para ele não ficar se escondendo e da próxima vez aparecer para que eles possam conversar. De volta à fazenda, Malu diz que sentiu pena do Piranha e que, se puder, vai ajudá-lo. Cecília procura Padre Anselmo e pergunta se a Malu fugiu porque detesta, despreza a mãe que a abandonou, ainda que não saiba que essa mãe é ela. Padre Anselmo diz para Cecília não se atormentar, porque a Maria de Jesus fugiu por outra razão, mas não revela o motivo. Achando o comportamento de Viviana estranho, João Miguel comenta com Eduardo que não entende como ela ficou rondando o colégio da Tininha e falou com ela se está com amnésia total. Ele fala também sobre como Viviana reagiu quando ele foi aplicar o eletrochoque nela. Eduardo procura Amador para falar sobre o filho que Beatriz está esperando. Amador diz a Eduardo que esse filho não é desejado e ele não está disposto a complicar sua vida por ele. João Miguel diz a Ofélia que vai fazer algumas investigações sobre a Viviana e todo esse tempo que ela esteve desaparecida, porque tem alguma coisa muito esquisita e ele vai descobrir. Vicente vai ver Rosa no hospital. Ele fica com ciúmes ao ver o médico a examinando. Malu fica surpresa ao saber que Leopardo é médico. Enquanto isso, Leopardo se lembra de João Miguel São Romão. Diz que ele é seu amigo há tantos anos, mas eles não se veem há muito tempo e se perguntam o que terá acontecido na vida dele. Ofélia diz a Viviana que João Miguel está intrigado e vai fazer uma investigação. Estefânia diz a Isabela que Viviana, mais que uma doente, para ela pareceu ser uma sem vergonha. Viviana tenta seduzir João Miguel. Ele a rejeita e fica intrigado com a atitude dela. João Miguel pede para a Branca ajudar a Balbina a levar suas coisas para o outro quarto. Sozinho, João Miguel diz que não pode, que depois de amar Malu, ele não consegue amar mais nenhuma mulher. Viviana fica furiosa ao saber que João Miguel ficará em outro quarto e briga com Branca por estar pegando as coisas dele. Estefânia, Amador e Isabela planejam o que fazer para descobrir onde Malu está escondida. Branca se veste de maneira sexy e chega ao bar onde João Miguel está. Amador procura Padre Anselmo e diz que quer saber onde está Malu. Branca se aproxima de João Miguel e pergunta se ele lhe paga uma bebida. Padre Anselmo não diz a Amador onde Malu está, mas diz que irá vê-la semana que vem, talvez na terça. Amador disfarça e diz que quando ele chegar, voltará para perguntar como a Malu está. Em seguida, Amador liga para Estefânia e eles combinam de seguir o padre para saberem onde Malu está. João Miguel não reconhece Branca e ela tenta seduzi-lo. Malu volta ao rio. Mais uma vez, Piranha observa, agora afiando uma faca. João Miguel pergunta a Viviana se ela ainda não conseguiu ter nenhuma lembrança, cinicamente dizendo que não. Malu sai do rio e encontra várias frutas. Piranha se aproxima e diz que foi ele quem levou as frutas para ela. Piranha pergunta se Malu se apaixonaria por um homem como ele. João Miguel diz a Branca que ontem conheceu uma mulher muito parecida com ela. Branca disfarça. Malu diz a Piranha que já está apaixonada por outra pessoa, que está muito longe dali. Tininha diz à mãe que ganhou o quilate da Malu e ela também vai lhe dar um irmãozinho. Depois de comer a fruta que Piranha lhe deu, Malu acaba dormindo.
ele aproveita para tocá-la. Viviana fica intrigada com o que Tininha lhe disse. Malu recobra os sentidos, fica assustada ao ver como Piranha a olha. Diz para ele deixar de ser abusado, porque não gosta que a toquem. Piranha agarra Malu à força. Malu grita para ele soltá-la. Na tentativa de fugir, ela acaba caindo. Quarta-feira, 27 de julho. Piranha joga uma rede de pesca sobre Malu. Diz que a pescou e agora vai jantá-la. Estefânia conta a Viviana que o casamento de Malu e João Miguel só durou uma noite, porque ela fugiu dele. Leopardo escuta os gritos de Malu e manda Piranha soltá-la. Leopardo dá uma surra em Piranha. Viviana diz a Estefânia que sempre suspeitou que tinha uma mulher entre João Miguel e ela e tinha certeza que era aquela morta de fome, uma sem-vergonha que não pode se comparar com ela. Com a reação de Viviana, Estefânia diz que sabia que ela não sofre de amnésia e que está só fingindo. Piranha e Leopardo continuam brigando. Malu se livra da rede e grita para Piranha deixar Leopardo ou ele vai acabar morrendo afogado. Malu acerta uma pedra em Piranha. Leopardo se livra dele e manda ele sumir dali ou vai matá-lo. Viviana diz a Estefânia que inventou a história da amnésia para que João Miguel não a deixe. João Miguel chega e Viviana fica muito nervosa. Ao se aproximar de Malu, Leopardo percebe que ela está grávida. Estefânia decide não dizer nada a João Miguel sobre Viviana e fala para ele levar a esposa para passear, se distrair. Ao retornar para a fazenda, Malu desmaia e Leopardo a leva para o quarto. Leopardo conta a Micaela e Candelária o que aconteceu com Malu e diz que já sabe que ela está grávida. Viviana aconselha a Branca a conseguir trabalho em outra casa. Ela diz que não vai demorar para se curar completamente e Branca vai ficar sobrando ali. João Miguel e Viviana saem para dançar. João Miguel fala sobre ela ter rondado o colégio da Tininha, ter falado com a filha e também ter ligado para a casa deles. Viviana diz que não sabe do que ele está falando. João Miguel diz que está para chegar à conclusão de que ela não perdeu a memória. Padre Anselmo diz a Bruninha que ela não é ninguém para julgar a mãe e que não vai permitir que ela ofenda a Olga e o que tem que fazer é pedir perdão de joelhos a ela. Bruninha não gosta do sermão do padre e vai embora furiosa. Viviana insiste em dizer a João Miguel que não se lembra de nada e vai embora do restaurante, com raiva. Padre Anselmo sai para visitar Malu e Amador, Estefânia e Isabela o seguem. Padre Anselmo chega à fazenda. Amador e Estefânia comemoram por ter encontrado Malu e Isabela diz que agora eles vão concretizar o plano deles. Patrício diz a Cecília que a Malu sempre vai rejeitá-la. Cecília se irrita com Patrício e diz que até parece que ele deseja ardentemente que a Malu a rejeite para poder se desfazer definitivamente dela, como se ela também não fosse filha dele. Patrício fica sem palavras com as verdades que ouve de Cecília. Padre Anselmo pergunta por que Malu não dá uma oportunidade à mãe para que ela se defenda e diga o que a obrigou a deixá-la com ele. Malu se recusa a dar essa oportunidade à mãe e também de saber o nome dos pais. Elza e Nelson têm uma séria discussão por causa das dificuldades econômicas que estão passando. Estefânia diz a Amador e Isabela que eles vão sair ganhando, porque o João Miguel nunca vai saber que teve um filho. Elza fica surpresa ao saber pela mãe que Beatriz está trabalhando com o pai dela no banco e está morando na casa deles, porque Eduardo a levou. João Miguel diz a Eduardo que ficaria maluco se soubesse que outro homem conquistou Malu. Leopardo agradece Malu por ter colocado flores na casa e dá uma a ela. Elza diz à mãe que Beatriz tem muita sorte do Eduardo estar ajudando. A mãe dela implora que ela a deixe ajudá-la financeiramente. Malu pergunta a Leopardo por que ele é tão estranho. Leopardo diz que leva uma coisa na consciência que não deixa dormir à noite e às vezes também o faz chorar quando ninguém o vê. Leopardo diz a Malu que por culpa dele 2 inocentes morreram. Sozinha, Malu diz que acha que o Leopardo não é tão mal quanto parece e que dava para ver que ele estava sofrendo muito. Depois, Cosme se aproxima de Malu e diz que Leopardo ficou assim porque, por culpa da mulher que destruiu a vida dele, 2 inocentes morreram. Estefânia e Isabela conversam sobre o plano que estão preparando contra Malu.
João Miguel volta a encontrar Branca no bar. Cosme pergunta se Malu está interessada em salvar Leopardo e diz que com carinho e afeto ela poderia tirá-lo do inferno que vive. Branca diz a João Miguel que se chama Ivete. Ela diz a ele que em matéria de amor não existe nada difícil para ela e vai fazer ele amá-la. O médico comunica a Rosa que no dia seguinte vai tirar as faixas do rosto dela. Elza aceita dinheiro da mãe e diz a Nelson que é o suficiente para que ele edite o seu livro e se torne um poeta famoso. Candelária fica surpresa ao ver Amador na fazenda. Viviana pergunta a João Miguel o que a Malu significa na vida dele. Amador diz a Candelária que não vai sair da fazenda até falar com a Malu. Leopardo chega e pergunta se por acaso Amador é o pai do filho de Malu. João Miguel diz a Viviana que ainda ama Malu, o que a deixa furiosa. Amador diz a Leopardo que não é o pai do filho da Malu e só quer conversar com ela. Candelária diz a Leopardo que Malu não quer ver ninguém. E Leopardo diz que Amador terá que respeitar a decisão dela e manda ele ir embora. Malu agradece Leopardo por tudo que tem feito por ela. Diz que ele é um homem bom e que deve a ele a vida do seu bebezinho. Amador se encontra com Nonato e diz que quer alguém para fazer um trabalhinho para ele. Malu comenta com Candelária sobre a conversa que teve com Leopardo. Candelária se surpreende e pergunta se ela está se apaixonando por ele. Malu diz que claro que não, e que a única pessoa que ela pode amar é o João Miguel. Candelária diz que não sabe por quê, mas acha que o tal Leopardo está ganhando o coração dela. Quinta-feira, 28 de julho. Ofélia diz a Estefânia que Viviana quer que ela a visite para falar sobre o passado de João Miguel com a Malu. Malu diz para si mesma que só tem um filho no mundo e que já imagina um menino lindo, assim com os olhos do João Miguel e o sorriso daquele danado. Cosme pede para Leopardo perdoá-lo, mas diz que ele está interessado em Malu. Estefânia conta para Viviana que Malu está esperando um filho do João Miguel. Estefânia diz a Viviana que sabe onde a Malu está escondida e fala que ele já tem um plano contra ela. Estefânia diz a Viviana que eles vão precisar de dinheiro para executar o plano contra a Malu e pergunta se ela está disposta a ajudar. Malu diz a Leopardo que não conhece os seus pais e não quer saber nada deles. Ao ficar sabendo que Malu é a filha de Patrício e Cecília, Viviana diz a Estefânia que vai ajudá-los com dinheiro. Estefânia diz a Viviana que Malu não vai ter tempo nem de conhecer o filho, porque ele vai desaparecer. Malu diz a Leopardo que vai alimentar e proteger o seu filho, sem precisar de nada de ninguém, e que sua mãe, ao abandoná-la, lhe ensinou a ser mãe. Padre Anselmo diz a Cecília que Malu está muito bem, mas ela continua sem querer saber nada dos seus pais. Leopardo dá flores para Malu. Elza conta a Nelson que a sua mãe lhe deu dinheiro para a publicação do livro dele. Nelson diz que não se importa, que os pais dela têm bastante dinheiro e é justo que o dividam. Elza se irrita com a atitude dele e diz que eles vivem em um mundo onde cada um deve ganhar sua grana, lutar para se ter o que quer. Nelson diz que ele não quer nada e que era ela quem estava empenhada em publicar o seu livro. João Miguel diz a Viviana que fará hipnose nela, para que ela se lembre do passado. Viviana diz que não quer se lembrar, que já aceitou essa vida, ama a menina como sua filha e o ama como seu marido. Ela tenta beijá-lo, mas são interrompidos por Branca, o que a deixa furiosa. Leopardo diz a Malu que ela é muito bonita e que ainda não sabe o seu nome. Malu diz a ele que o seu nome é Lírio. Leopardo diz a Malu que aquela flor que tem o nome dela agora vale muito mais para ele. Malu fica sem graça com o que Leopardo diz. Arrasada, Cecília diz a Patrício que a Malu continua sem querer saber nada dos pais. Patrício diz que Malu é uma garota abusada e que não acha justo que ela faça Cecília sofrer assim. Cansada, Elza diz a Nelson que está indo embora. As faixas do rosto de Rosa são tiradas. Amador diz a Estefânia e Isabela que Piranha irá ajudá-los no plano contra Malu. Rosa fica muito feliz com o resultado da cirurgia. Balbina se preocupa por não conseguir falar com Branca e chama João Miguel. Como Branca não responde,
João Miguel decide abrir a porta do quarto dela com a cópia da chave. Malu diz a Leopardo que quer que ele traga o seu filho ao mundo. Irritado, Leopardo manda ela procurar outro médico e não contar com ele para isso. João Miguel fica surpreso por Branca não estar em seu quarto. Malu pergunta se Leopardo não quer fazer o seu parto, se é por causa do que lhe disse, que por culpa dele 2 inocentes morreram. Leopardo diz a ela que jamais a vida de outros seres voltará a depender das mãos dele. Intrigada com o desaparecimento de Branca, Viviana diz para si mesma que com certeza ela esconde alguma coisa, mas ela vai descobrir o que é. Sozinho, Leopardo diz que não pode trazer ao mundo o filho de Malu, que ela está começando a conquistá-lo, mas ele não pode permitir isso. Leopardo diz que é uma pena que João Miguel se dedique exclusivamente à psiquiatria, porque ele seria a pessoa ideal, e pensa em chamá-lo para passar alguns dias na fazenda. João Miguel se encontra com Ivete no apartamento dela. João Miguel pergunta se por amor ela seria capaz de matar alguém. Ivete responde que sim, que por amor ela é capaz de tudo e tenta descaradamente seduzi-lo. Cecília implora para que a Virgem a ajude com Malu e promete que vai esperar com calma até receber um sinal dela. Em casa, João Miguel diz a Branca que não a encontraram no quarto e pergunta se pode saber onde ela estava. Branca diz que estava no jardim caminhando, porque às vezes fica sem sono e faz isso. Cosme diz a Malu que vai viajar com o patrão e eles ficarão fora por pelo menos um mês. Viviana entrega a Estefânia o dinheiro para ajudar no plano contra Malu. Malu diz a Leopardo que não quer que ele viaje e diz que vai sentir muita falta dele. Leopardo diz que também vai sentir falta dela. Leopardo pergunta a Malu qual é o nome do pai do filho dela. Malu se nega a dizer, mas diz que quando ficou grávida se casou direitinho, como manda a lei. Elza liga para a mãe, diz que vai se separar do Nelson e pergunta se pode voltar a morar com eles. Leopardo revela a Malu que a mulher que o fez abandonar tudo se chama Ivete e que aconteceu uma coisa terrível que o fez se afastar dela. Leopardo diz que depois soube que não era o primeiro na vida de Ivete e que ela se divertia enlouquecendo os homens que se aproximavam dela, atraídos por sua beleza e sedução. Stefânia entrega o dinheiro ao Amador e conta que foi Viviana quem deu. Amador diz que mandará o Piranha ficar pronto para o momento em que Malu der à luz. Elza diz a Nelson que o casamento deles acabou e vai embora da casa dele. Candelária diz a Malu que o Amador foi procurá-la, mas ela não lhe disse nada para não incomodá-la. Malu se preocupa e diz que não está gostando nada de que o Amador saiba onde elas estão escondidas. Viviana confessa à mãe que nunca perdeu a memória e que desapareceu porque estava cansada da vida ao lado de João Miguel. Chocada com a revelação, Ofélia recrimina pelo que fez e pergunta por onde ela andou todo esse tempo. Ivete garante a João Miguel que chegará ao coração dele. João Miguel diz que é melhor ela desistir, porque ele será o seu primeiro fracasso. Viviana diz à mãe que o importante agora é que ela está de volta e vai recuperar o que lhe pertence. Ofélia diz que o que ela fez não tem perdão e quando João Miguel descobrir vai ficar furioso com ela. Leopardo se despede de Malu e ela pede para ele se cuidar e voltar logo, porque ela precisa dele. Estefânia avisa a tia que Amador já chegou na vila onde Malu se escondeu. Isabela diz a Estefânia que o plano dela vai ser um sucesso. Malu diz a Candelária que está com um mau pressentimento, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Piranha pergunta a Amador o que eles vão fazer com o bebezinho da Malu. Amador diz que isso não interessa e manda ele não se preocupar. Branca é atormentada por sua dupla personalidade. Diz ao Senhor que não quer e pede que ele a ajude. Sexta-feira, 29 de julho. João Miguel diz a Ofélia que quer hipnotizar Viviana. Fala sobre uma grande quantia em dinheiro que ela sacou do banco e pergunta se Ofélia tem ideia do porquê ela fez isso. Ofélia responde que não sabe, mas diz que vai perguntar para a filha. Angustiada por causa do seu mau pressentimento, Malu decide ligar para a casa de João Miguel para saber se todos estão bem. Balbina atende o telefone. Ao escutar Balbina dizer o nome de Malu, João Miguel pega o telefone, diz que precisa saber onde ela está e que a ama muito.
Malu diz a João Miguel que só ligou para saber da Tininha, da Rosa e do Quilate e que é melhor desligar, porque não gosta que a fique enrolando, como ele sempre fazia. Malu diz a João Miguel que não quer que ele se preocupe com ela, garante que está super bem e desliga o telefone. Triste, João Miguel diz a Balbina que definitivamente a Malu não quer que ele saiba onde ela está. Malu conta a Candelária que falou com João Miguel. Diz que se fez de super durona para ele, mas por dentro ela estava se tremendo toda. Cecília se recusa a sair para jantar com Patrício e Estefânia. Diz que não está bem, mas insiste para que os dois saiam. Piranha observa Malu. Malu fica com muito medo ao ver que alguém a está observando e vai correndo para casa. Francisco chega em casa com Eduardo e Beatriz. Eufórica, Luísa diz a eles que Elza terminou com Nelson e vai voltar a viver com eles. Candelária tenta tranquilizar Malu. Muito assustada, Malu diz que aqueles olhos olhavam para ela com muita maldade e com certeza alguma coisa muito ruim vai acontecer. Francisco diz a Luísa que eles vão deixar o quarto de Elza bem bonito para quando ela chegar. Eduardo tenta falar com Beatriz sobre o assunto, mas ela diz para ele não dizer nada e que entende perfeitamente. Patrício pergunta a Estefânia se ela não voltou a ter mais nenhum problema com Cecília. Ainda chamando Patrício de papai, Estefânia responde que não, mas diz que é óbvio que a Cecília está desejando com todas as forças que ela saia daquela casa. Enquanto isso, João Miguel está no mesmo restaurante que eles e Ivete chega. Quando estão saindo, Patrício e Estefânia veem João Miguel e Ivete juntos e se aproximam. Ofélia conta a Viviana sobre a conversa que teve com João Miguel e diz que ele quer saber para que ela sacou tanto dinheiro do banco. João Miguel convida Estefânia e Patrício para se sentar com Ivete e ele, mas eles não aceitam e dizem que já vão embora. Bruninha diz à mãe que já desistiu do Adriano e que todos os homens vão desprezá-la, porque vão pensar que ela é igual à mãe. Viviana diz à mãe que pegou o dinheiro porque estava pensando em viajar, mas que desistiu, porque no momento isso não a convém. Intrigada, Viviana entra no quarto de Branca. Nesse instante, Branca chega, vê Viviana ali e se esconde. João Miguel chega em casa. Viviana diz a ele que a orientadora da filha não está em casa e pergunta se ele não acha isso estranho. Os dois começam a discutir porque João Miguel diz que estava em um bar bebendo com uma mulher. Branca sai do quarto e pergunta o que está acontecendo, se tem algum problema. Viviana fica surpresa ao vê-la. Branca diz a eles que estava no terraço, mas Viviana não acredita. Amador diz a Estefânia e Isabela que precisa de mais dinheiro para dar ao amigo de Piranha, porque ele vai ajudá-los no plano contra Malu. Isabela e Estefânia procuram Viviana e pedem mais dinheiro para o plano. Malu fica surpresa quando vê Amador na fazenda. Branca escuta quando Estefânia e Viviana falam sobre o encontro que João Miguel teve com uma francesa. Ofélia diz a João Miguel que Viviana sacou dinheiro para comprar roupas e satisfazer alguns caprichos. Amador diz a Malu que quer que ela o avise quando seu filho estiver perto de nascer, porque ele é seu amigo e quer estar ao lado dela. Desconfiada, Malu promete que vai avisá-lo. Malu conta a Candelária que o Amador esteve na fazenda. Viviana diz à mãe que vai seguir João Miguel e descobrir quem é a mulher com quem ele se encontra. Malu e Candelária ficam muito preocupadas com a presença de Amador. Malu diz a Candelária que alguma coisa lhe diz que o Amador anda atrás de outra coisa e que não consegue pensar em um motivo para que ele fique seguindo os passos dela. Como Ivete, Branca recebe João Miguel em sua casa. Viviana chega ao bar à procura de João Miguel, mas não o encontra. João Miguel diz a Ivete que a relação deles não vai longe e que se ele achar que vai ficar perigosa, os dois não se verão mais. Viviana retorna para casa e, muito irritada, diz à mãe que João Miguel e a mulher não foram ao bar. Elza retorna para a casa dos pais e é recebida carinhosamente por eles. Viviana pressiona a mãe a lhe contar a história do passado de João Miguel e Malu. Ofélia conta toda a história, mas diz que não aconteceu nada e em seguida João Miguel quis pedir perdão a Malu. Furiosa, Viviana diz que agora tem João Miguel em suas mãos. Elza diz a Beatriz que agora vê o erro que cometeu ao deixar o Eduardo pelo Nelson. Eduardo chega com flores e diz: "Bem-vinda de novo à sua casa, Elza." Beatriz fica com ciúmes
pede licença e diz que vai dormir. No dia seguinte, Branca conta a João Miguel que escutou a Estefânia contando para a esposa dele que o viu em um bar com uma mulher francesa. Isabela e Estefânia bebem, já comemorando o sucesso do plano delas. Vão-se passar alguns meses. Animada, Malu mostra a Micaela algumas roupinhas do seu bebê e nisso começa a sentir dores. Candelária fica apavorada e diz que ainda não está na hora da Malu dar à luz. Aflita, Malu diz que o Leopardo está demorando mais tempo do que disse. Cecília procura Viviana com a esperança de que ela saiba algo sobre sua filha. Fingida, Viviana diz a Cecília que lhe disseram que a Malu abandonou João Miguel no dia do casamento e pergunta se ela sabe onde a Malu está. Arrasada, Cecília diz que não sabe nada da filha. As dores passam e Malu diz a Candelária e Micaela que acha que foi só um pequeno susto e o seu filho vai nascer sem nenhum problema. Além do mais, o Leopardo já vai voltar e não vai deixar o seu bebezinho morrer. Malu adormece e sonha com o filho e João Miguel ao seu lado. Viviana diz a João Miguel que já sabe o que aconteceu entre Malu e ele no passado. Viviana diz que João Miguel não deve ter amado a Malu e que foi só o ataque de paixão de um bêbado. João Miguel diz que se Viviana quer tanto saber, absolutamente ninguém jamais vai poder arrancar dele a paixão que sente por Malu. Viviana diz que agora já sabe quem ele realmente é e por que a tratava daquele jeito. Mais tarde, intrigado com o que Viviana disse, João Miguel conversa com Eduardo, diz que acha que ela está fingindo que perdeu a memória e que precisa desmascará-la. João Miguel diz a Eduardo que vai hipnotizar Viviana, mesmo contra a vontade dela.